Olá, bem-vindos ao canal. Meu nome é Fátima e neste vídeo nós vamos bordar um pouquinho desse lencinho. Nós vamos fazer esse ponto ilhós, nós vamos fazer um pouquinho dessa folha, um ponto haste aqui. Eu vou explicar para vocês também o crochêzinho, como nós passamos o crochê e este ponto invisível, ó, que nós está fazendo a bainha do lencinho. Tá? Espero que vocês gostem do vídeo, fiquem aqui até o final, porque no meio do vídeo eu vou dando dicas, né, de como preparar um tecido, de como fazer os pontinhos, o que eu for lembrando aqui eu vou passando para vocês. Então vamos começar? Vamos começar aqui pelo ponto haste, vamos começar por este, fazendo esse traçado aqui, e depois nós passamos para o ponto ilhós, que é o do meio aqui. Eu estou usando um fio de linha, porque esse tecido aqui, ele é uma cambraia de algodão, de fazer roupas de nenê, então é muito fininho. Se usar uma agulha muito grossa, ele vai estar estragando o tecido. Então, um fiozinho só de linha de meada que eu estou usando. E uma agulha bem fininha, aquelas de fazer pintura de agulha. Então, vamos começar aqui, dessa forma. Eu não gosto de dar nó nos meus bordados, mas aí fica a opção de vocês. Se vocês sentem seguras dando nó, tranquilo. Eu vou dar uma passadinha de linha aqui, ó, pra tá prendendo a minha linha, ó. Para fazer esse ponto também, precisa de um bastidor, porque o tecido ele tem que ficar bem firmezinho. Senão o ponto fica muito bambo, ele fica solto o ponto. Então, ó, agora que eu tô travando a minha linha, ó, observa. Aqui a minha linha já tá travada, ó. Então, eu posso começar o meu ponto haste. Aqui eu vou fazer um pontinho haste como este aqui. Minha linha já tá segura, ó. Então, vamos começar no ponto haste. A minha voltinha, ela tá pra fora, ó. Então, eu vou puxar minha linha sempre pra fora também, pra tá seguindo o risco. Aí, esses pontinhos vão sumir, né? Ó, pontinho haste, a linha fica no meio do ponto, eu puxo pra fora, eu venho um pouquinho à frente e pego dentro do último pontinho, ó. E assim nós fazemos o ponto haste, ó. A linha vem pra fora, eu pego no pezinho do ponto. E é muito rápido fazer este ponto. Esse ponto aqui você faz lindos bordados com ele. Só os traços do bordado fica muito bonito com este ponto. Você pode bordando letras também. E assim nós fazemos o nosso traçadinho aqui, ó. Este é o ponto haste. E aqui eu terminei o meu pontinho haste, ó. Agora eu vou finalizar ele aqui. Eu sempre, isso aqui fica a critério de vocês, eu não sei como vocês aí vão terminar o pontinho de vocês. Eu aqui, eu coloco a minha agulha para ir pro meu avesso, aqui no final do último ponto, ó. Eu coloco a minha agulha aqui e vou lá pro meu avesso. Assim eu finalizo o meu pontinho. E aqui, para eu não ficar dando nó, eu vou andar um pouquinho no meu bordado, ó. Eu ando um pouquinho no bordado. Eu vou chegar bem próximo aqui para vocês observarem. Para você travar a linha, você pode andar no meio
com a agulha no meio da sua linha que você bordou. Então, você acaba costurando a própria linha e você vai travando ela aqui, sem precisar dar muito nó. E aqui a minha linha já está travada. É um nozinho só para segurar a pontinha da linha aqui, mas ele não vai aparecer muito, ó. Agora nós vamos fazer o pontinho ilhosa. E o pontinho haste já está pronto. Agora vamos fazer este pontinho aqui do meio, ó, que é este. Este aqui eu abri com o bico da tesoura, certo? Essa aqui são as famosas viuvinhas. As florzinhas, né? Elas têm um apelido de viuvinhas. Então, eu abri esse com o bico da tesoura. Para você abrir com o bico da tesoura, você vai vir bem ao meio do seu bordado aqui, com a tesoura fechada, dá uma espetadinha e abre ela. Então, a largura que você abrir vai ser o espaço aqui do seu meiozinho, do seu ilhosa. Aqui, eu já abri com essa pecinha, ó. Então, essa próxima aqui eu vou abrir com essa peça, eu acho que fica mais delicado, ó. Esse aqui foi com o bico da tesoura e essa aqui com essa peça. E também você pode fazer ela fechadinha, não precisa estar aberta não, tá bom? Então, aqui eu vou colocar bem ao meio, ó. E entro, você nunca corta para fazer esses pontinhos, não precisa de corte, ó. Observa que já ficou bem perfurado, ó. No linho também dá para você fazer perfurando assim. Aqui é um outro lencinho, ó, de linho, né? Esse aqui eu fiz todo fechadinho. Mas se você quiser fazer ele desta forma também dá. Aqui foi uma live que eu fiz um ilhozinho, uma live. Olha, é só você entrar com ele e você vai perfurar ele, ó. Então, dá para você trabalhar na sacaria, no linho, nos tecidos com esse furador aqui. Eu acho melhor, ele fica bem mais certinho, né? E agora é só a gente trabalhar ele. Não vou dar nó de novo, eu vou continuar com a mesma linha, porque o tecido é bem fininho, gasta muito pouca linha. Aqui eu vou dar uns pontinhos em volta antes de começar, porque eu já vou travando a minha linha aqui, ó. Vou dar uma circulada aqui. Nós vamos travando essa linha. Vamos tirar essa pontinha aqui para não atrapalhar o nosso bordado. Eu peço a vocês, se vocês estão gostando do vídeo, estão gostando das dicas, que vocês compartilhem com as amigas. Vocês comentem aí, né, o que vocês querem assistir aqui no meu canal, tipo de bordado. Não são todos que eu sei fazer, mas os que eu sei eu passo por aqui explicando. Sempre quando eu estou fazendo alguma peça, eu deixo aqui a explicação de como eu fiz, como eu desenvolvi aqui o meu bordado. Esse aqui nós estamos contornando, ó. Observa que o furinho, ele já até desapareceu aqui, ó. Mas eu vou voltar e vou fazer novamente o furinho. Eu tô com uma linha aqui porque é do meu crochêzinho, que eu vou explicar para vocês também esse crochêzinho, ó. Vamos abrir novamente aqui, ó. Tá aberto. Agora nós começamos a fazer o nosso ilhoso, ó.
Você pode fazer na ponta do dedo. Como eu falo na ponta do dedo, é quando você pega assim, no seu bordado e você vai trabalhando aqui. Mas aí você toma bastante cuidado para não estar espetando seu dedo, né? Então, eu prefiro aqui dessa forma no bastidor. Agora é só nós completar aqui com o ponto cheio, né? Nós vamos passando todo em volta aqui, ó. E você lembra de estar virando o seu bastidor para ir fazendo as voltinhas certas. Vou deixar bem assim para vocês estarem olhando. Eu vou passar 2 vezes dessa forma. Eu vou acelerar aqui um pouco com a minha linha, para o vídeo não ficar muito longo. Mas aqui é somente isso, ó. Você vai observando aqui. Eu faço esse tracejado porque você tem um guia, né? Para você passar por fora dele, ó, um pouco, ó. Você vai passando. Para ela ficar bem cheinha, nós passamos 2 vezes. Isso aqui não tem mistério. É só mesmo o pontinho cheio. Você passa 2 vezes que aí você vai corrigindo as imperfeições de onde não bateu a linha direito, né? Então, você passando 2 vezes aqui, você consegue tirar essas imperfeições. E aqui não vai ser legal, o tecido é muito fino, não vai ser legal trabalhar com 2 linhas, 2 fios de linha. Mas dá para você fazer um acabamento passando 2 vezes aqui a agulha. A agulha aqui também tem que ser uma agulha fina, quando você trabalha nessa cambraia de algodão, ela é muito fina, tem que ser uma agulha bem fina para não estar estragando o tecido, senão você perde o tecido com a ponta da sua agulha. Mas é bem tranquilo, ó. Conforme você vai virando o seu tecido, você vai fazendo um círculo. Você não pode esquecer de virar o seu bastidor, para o seu círculo sair bem alinhadinho aqui. Esse aqui eu já coloquei uma vez, né? E agora nós vamos passar a segunda vez aqui da linha. Então, eu estou com minha mão aqui embaixo, ó, observam que eu estou com a minha mão aqui embaixo. Por quê? Para quando a linha passa, eu sinto que ela passou por completo e não fez aquelas laçadas, porque senão o seu bordado ele vai ficar cheio de laçadas pelo avesso. Então, você ficando com a sua mão aqui, quando você sente a sua linha passando, você já economiza, né, de parar para ter que desenrolar a sua linha, ou ter que até desmanchar o bordado, porque ficou com o avesso, com as laçadas, com os nós. Ó, então agora nós vamos voltar passando novamente, ó. Esse aqui foi uma vez, agora nós passamos novamente aqui com o nosso fio. Nós passamos 2 vezes, é mesmo para tá deixando mais altinho aqui o ilhós. A linha, ela vai, conforme você vai trabalhando com ela, ela vai enrolando. Então, é favorável não pegar muita linha, né? Uma linha menor, para tá ficando mais fácil de trabalhar. Um momento que a minha flor aqui do meu cenário, ela rolou na linha. Acontece. Ó,
Então, para a segunda camadinha, ela já vai ficando mais alta, ó. E aqui eu estou fazendo mais rápido, mas você vai olhando aí direitinho, onde vai faltando a linha, você vai completando, ó. Aí ela vai ficando mais redondinha, né, mais altinho, ilhosa. Ó, aqui eu passei esse risco aqui com aquela canetinha fantasminha. Ela apaga com calor, então só com eu trabalhar aqui com a minha mão, eu já apaguei um pouco o risco, ó, vocês observam, o risco já tá bem apagadinho. Vou tirar minha mão aqui de cima, porque o calor da minha mão tá apagando o risco aqui. E aqui já tá num tanto bom de linha, ó. Então o ilhozinho já foi feito, eu deixei ele mais alto. Agora eu vou trabalhar uma pétala aqui com vocês. Eu vou lá pro meu avesso, porque essa linha agora eu já não vou usar mais. Eu vou arrematar, ó, o furinho ficou, observa. Então eu vou arrematar aqui pelo avesso. Então, eu não deixei nenhuma laçadinha, o bordado fica limpo pelo avesso, tá? Quando é um bordado que você vai deixar o avesso exposto, é sempre bom você deixar um bordado mais limpo pelo avesso. Evita até de não tá desmanchando os bordados, né? Porque de repente você vai comercializar o bordado e fica as linhas mais soltas do avesso. Às vezes a pessoa não gosta de ver as linhas soltas, vai e tira com a tesoura. E no tirar com a tesoura pode estar desmanchando o seu bordado. Ó, então ficou o furinho. Tá bem aqui, ó. Agora vamos fazer uma pétala, né? Então, nós aprendemos a fazer o ponto haste aqui. Aqui nós fizemos o ponto ilhós. Para quem tinha dúvida no ponto ilhós, sempre que quiser, volta aí no vídeo para dar uma olhada. E agora vamos fazer uma pétala aqui. Eu vou dar uma passadinha, eu vou fazer essas duas que estão mais visíveis aqui, ó. E depois eu vou ter que passar a canetinha aqui para fazer novamente. Vou pegar outro fio de linha, porque aquela foi a conta. Eu não estou usando uns fios muito compridos, não, ó. Estou usando fio pequeno, porque é um fio só. Conforme ele vai passando no tecido, ele pode arrebentar. Ó, não dei nó, tá bom? Agora nós vamos começar aqui, ó. Vamos fazer uma pétala, né? E conforme eu fizer essa pétala, será todas. Eu vou entrar aqui porque agora eu já tenho bordado aqui atrás. Então eu não preciso estar andando com a minha linha lá pelo direito, não. Aqui eu vou segurar essa pontinha aqui. Eu dou o meu nozinho de segurança, que ele fica praticamente invisível. Ó. Eu vou tirar essa pontinha aqui, que é para não dar problema no nosso bordado. E agora eu vou começar a fazer a pétala da flor. Eu trabalhei, aqui são 1000 pontos, uns pontinhos longos, uns pontinhos curtos. Eu vou primeiro passar um pouco de ponto na beiradinha, nas extremidades da pétala aqui, ó. E depois eu volto preenchendo, porque aí ela vai dar essa altura, ó. Ela vai ficar mais alta para não ficar tão baixinha como aqui no poazinho e na folha. Eu quero que ela fique um pouquinho mais alta. Então eu vou fazer dessa forma.
Vou começar com os pontinhos mais na extremidade, né? Seguindo o meu desenho. Observa que o tecido ele é tão fino que até essa agulha fininha, ela perfura o tecido que marca, ó. Então, aqui não dá realmente para trabalhar com 2 fios de linha. Mas se você estiver trabalhando numa cambraia de linho, ou você está fazendo esse bordado aqui em um percal de 180 ou 200 fios, não sei, ou um cretone, ou um popeline, então dá para você trabalhar com 2 fios de linha tranquilo. Agora aqui não. Aqui tem que ser um fio somente. Aqui está só na pontinha da folha, da flor. Depois eu venho preenchendo ela novamente. Eu posso aqui começar do meio, fazer um lado, depois o outro. Eu volto com a linha lá para o meu avesso, passo por dentro dos meus fios para estar preenchendo. Ou preencho dessa forma aqui, porque a pétala é bem pequena, né? Ó, essa foi a primeira camadinha. Agora eu volto preenchendo essa camada e levando a linha até a ponta do meu ilhós aqui, ó. Aí ela vai ficar dessa forma. Então eu vou começar agora pelo meio, ó. Vou preencher um lado, depois eu preencho o outro. Agora eu já estou entrando dentro do meu ilhós aqui, ó. Agora nós vamos preencher. Vamos preencher um lado, depois nós preenchemos o outro lado. De vez em quando eu dou uma olhadinha para ver se a linha não tá enrolada lá no meu avesso, né? Ó, quando nós passamos a linha novamente, a pétala já fica mais gordinha. E a linha, conforme você vai trabalhando a sua linha, ela vai enrolando. Aqui nenhuma pétala vai ficar igual a outra, porque que o bordado ele é feito à mão, né? Ele é manual, então não tem como você tá fazendo as pétalas todas parecidas. Procura ser semelhantes, mas não idênticas, né? Às vezes você consegue aí fazer idênticas. Eu não ainda cheguei a essa perfeição, mas eu gosto do bordado com essas imperfeiçõezinhas que é a característica do bordado à mão, né? São as imperfeições que traz a beleza do bordado à mão. Nós preenchemos. Então, pessoal, voltamos aqui. Eu tive que fazer uma transição no vídeo, tive que dar um corte no vídeo, porque a bordadeira aqui aconteceu um acidentezinho no dedo, né? Então, não tem necessidade de estar mostrando aí. Vamos continuar, nós tínhamos parado aqui. Tínhamos bordado essa parte, iríamos bordar a segunda parte aqui, que eu peguei do meio para cá. Então, vamos continuar aqui. Ó, acabando de preencher essa pétala da florzinha. Os pontinhos bem juntinhos. São pontinhos pequenos.
E aqui nós preenchemos uma pétala. E agora é o mesmo em todas. Você faz a primeira parte, né? Você vai colocando só na pontinha, linha só, bordando só a pontinha da pétala da florzinha, e depois você vem preenchendo a pétala. Ela vai ficar uma pétala mais gordinha. Ó, uma pétalazinha pronta. Assim será feita todas as outras pétalas, tá bom? Então, aqui nós vamos arrematar, que eu entro aqui dentro dessa linha que já está bordada, né? Eu dou uma travadazinha na minha linha aqui. E escondo a minha linha dentro do meu bordado. E finalizado. Ó. Aqui ainda sobrou linha que dá pra bordar mais alguma coisa. Então, eu vou fazer uma folhinha com vocês, para depois a gente estar fazendo a bainhazinha, ó. A folhinha também eu não vou colocar nozinho, vou tomar bastante cuidado aqui para não estar espetando a minha mão de novo. Eu ando com a minha linha aqui no meio da florzinha e dou uma travada de linha aqui, ó. Ela não solta, tá vendo? Então, agora eu posso começar o meu bordado. Aqui é só uns pontos longos aqui que eu vou dar na florzinha e a gente já vai preenchendo ela, ó. Bem simplesinho. Conforme eu vou andando com os pontos aqui, eu já preencho a florzinha. Tá seguindo o bordadinho dela aqui, ó. Aqui você pode bordar do seu jeitinho aí. É mesmo preencher a folhinha aqui, né? Fazer o pontinho folha, ou só preencher a folhinha mesmo. Ou se você quiser até colocar mais linha, cores de linha aqui para dar um degradê na folhinha, fica aí a critério de vocês, usar a imaginação. Ó, e aqui eu preenchi a minha folhinha, bem simplesinho, tá vendo? Eu poderia aqui começar com a pontinha mais clarinha e depois trocar a minha linha e colocar uma linha mais escura também, tá? Acho que aqui tá pedindo mais um pontinho, ó. Vamos ver. Dá para colocar mais um pontinho aqui. Ó. E assim nós fazemos uma folhinha. Vamos aqui esconder nossa linha. E arrematar. Tá? Tem uma puxadinha aqui. Ó. Então, agora, vamos fazer um poazinho desse. Eu vou trocar a minha linha. Eu acho que essa linha não vai dar para fazer até o final. Colocar uma linha nova.
E o poazinho é da mesma forma. Eu vou dar uns pontinhos aqui dentro do poá. Vou dar uma travadinha de linha nele. Ele é mini, esse poazinho. Esse poazinho aqui é o mesmo que eu fiz no meu outro lencinho. Você pode passar a linha 2 vezes nele, ou uma só. É desse poazinho aqui, ó. Eu vou dar uma mexidinha aqui, pessoal. Aí. Ó. É desse poazinho aqui, tá? Então, aqui eu passei 2 vezes, porque por ser um linho, né? Então, a gente pode fazer ele mais grossinho. Mas esse aqui não. Esse aqui nós vamos tá bordando ele. Tá embaçando um pouquinho aqui, né? Ó, nós vamos bordar com fio, tá? Então, nós vamos começar do nosso meio. Vamos preencher ele aqui. Vamos começar o poazinho pelo meio. Essa linha aqui, ela já vai ajudar, essa linha que tá por baixo aqui, que eu fiz esse arremate, já para dar uma alturazinha no poazinho, tá? Ó, esse aqui é o poazinho. Você começando ele do meio, você consegue deixar ele mais redondinho. Fiz um lado, ó, do poazinho. Agora, nós vamos lá para o nosso avesso. Entramos dentro da nossa linha. E vamos aqui trabalhar a segunda parte do poazinho. Então, agora nós vamos fazer o outro lado do poá. Eu sinto que está um pouco embaçada aqui a câmera. E aqui o nosso poazinho ficou pronto, ó. Então, agora a gente vai arrematar o poazinho. E aí, o nosso bordadinho tá prontinho. Então, agora eu vou tirar o bastidor e volto com vocês pra gente tá fazendo um pouco da bainha invisível aqui, ó. Nós vamos trabalhar um pouco da bainha invisível e vamos trabalhar o crochêzinho. Voltando aqui novamente, eu já improvisei aqui para a gente estar trabalhando a bainha, tipo uma almofadinha. Aqui eu fiz um rolinho aqui, porque essa bainha que eu vou trabalhar na beirada do lenço, ela precisa de ter uma firmeza, não é com bastidor,
porque você pegar assim a mão, você fica muito sem firmeza na mão. Então, essa aqui é uma técnica antiga que a gente usava para estar embainhando lenços. Já há muitos anos eu bordava lenços para firmas, né? E então nós fazíamos bainha desta forma. E eu adquiri esse hábito, é um jeito bem prático de estar bordando, de estar fazendo bainha em tecido fino. E eu quero passar aqui para vocês como eu faço, né? Então, nós anteriormente tínhamos bordado aqui e agora vamos começar na nossa bainha. Então, a bainha era para ela ficar desta forma, ó. Não vou chegar muito perto para não estar embaçando aqui a imagem, mas é para ficar bem invisível, né? Ó, os pontinhos do outro lado como fica, tá? Eu vou estar trazendo mais bainhas de lenço aqui para vocês. Esse aqui é uma forma de embainhar e tem a de fazer o rolinho também que você faz na ponta do dedo. Mas aqui eu vou só começar um pouquinho aqui com vocês, para vocês verem aqui como que nós embanha o lenço aqui, faz essa bainha. Eu fiz o rolinho, é tipo uma almofada, você vai estar simulando uma almofada aí. Você tendo a almofada, você coloca no seu colo, fica bem mais prático também. E aqui é linha de costura, que eu vou trabalhar a bainha, ó, nessa linha de costura aqui. E aqui você precisa de um nozinho. Aqui não tem como, você tem que fazer um nozinho. Então, nós vamos dar umas 2, 3 voltinhas na agulha e vamos fazer o nosso nozinho aqui, ó. Pra gente começar essa bainha. Essa bainha serve para você fazer em roupas de bebê também. Umas peças finas, peças delicadas, que não dá para fazer uma bainha à máquina, né? Você fazer uma bainha à mão. Ó, observa, eu coloquei um alfinete lá, então o meu tecido ele vai ficar firme, ó, ele fica seguro lá e eu posso estar trabalhando ele aqui. E conforme você vai trabalhando, você vai andando com o seu alfinete aqui nesse rolinho, ó. Eu fiz um rolinho, mas você pode colocar numa almofada, tá bom? É só para você ter essa firmeza, ó, de você puxar o seu tecido não vir daqui para frente, né? Você vai entrar. Eu não vou aumentar muito o vídeo, vocês aí na casa de vocês, vocês aumentem aí a tela que vocês vão ver bem de pertinho. Eu já fiz um alinhavo, né? Dobrei a minha bainha. Então aqui eu vou entrar por dentro dessa bainha, ó. É para esconder o meu nó, que não vai aparecer. Então aqui eu já escondi o nó, ó. E agora eu começo a fazer o pontinho invisível, ó. A minha linha fica aqui abaixo do meu dedo, né? Acho que tá dando direitinho para vocês verem aí. E eu vou pegar só um pouquinho de fio, o que vai aparecer no meu direito, e entro dentro dessa bainha, ó. Eu entro dentro da bainha, observa lá a agulha andando dentro da bainha. É um pouquinho só que você anda com a sua agulha. E você puxa. Então, você já fez um pontinho e já prendeu essa bainha. Lembrando a vocês, de vez em quando a mão começa a suar muito, para dar uma lavadinha na mão, para não estar sujando a bainha, né? Ó, anda um pouquinho. Esse aqui é bainha de lenço, de lenços finos. Como eu falei para vocês anteriormente, já embainhei muitos lenços, que nós embainhávamos as dúzias de lenço para as fábricas. Então, a gente tinha que ter muito cuidado, não podia aparecer o pontinho. E fazíamos as dúzias de lenço, os lenços sempre branquinhos, na cambraia de algodão, um tecido bem fininho, então tinha que ser bem delicado a bainha dele. E era dessa forma, ó, fazendo os pontinhos invisíveis, para não estar aparecendo nada da bainha. Só a mesma dobradura dela, ó. Você volta lá no mesmo furinho e anda com a sua agulha dentro do tecido, ó.
É um espaço pequeno, não precisa ser muito grande. Ó, aqui eu peguei tecido, tecido do direito, né? E aqui o espaço maior fica pelo avesso dentro da bainha. E assim vamos fazendo os pontinhos, ó. Um pouquinho de tecido. E a bainha vai sendo feita. É muito boa de fazer essa bainha. Em próximos vídeos vou estar trazendo para vocês a bainha enroladinha também, que ela é muito bonita. Esse aqui é uma forma de costura, né? Uma costura à mão. Uma costura mais fina, mais um acabamento melhor, ó. Isso aqui não desmancha, tá? Porque você tá fazendo os pontos pequenos, você não tá fazendo pontos muito largos, né? Então, você tá prendendo ao longo do seu tecido toda a sua bainha. E fica dessa forma, ó. Fica invisível mesmo o ponto. Olha do outro lado, ó. Quase nem aparece, não aparece nem a cor da linha que você tá trabalhando. Porque depois você vem com o ferro aqui, você vai passar, esses pontinhos vão sumir. Vamos fazer mais um pouquinho, ó. Você pega a sua linha, segura com o seu dedo, o alfinete ainda está me sustentando aqui, está segurando, né, o meu lenço. Isso aqui é um lencinho, eu gosto muito de lenços, gosto de ter sempre um lenço na minha bolsa. Eu gosto de fazer eles em todo capricho meu, que eu consigo. Ó, é uns 2 fiozinhos que você pega e você entra dentro da sua bainha. E assim você vai, ó. E assim nós fazemos a nossa bainha invisível. Vou aproximar aqui para vocês verem. Quando eu aproximo ali, desfoca, ó. Aqui tá dando para ver bem, ó. Ela fica bem perceptível. Ó, quase nem aparece. Então, esse é um jeito de bainha. Agora eu vou deixar essa bainha um pouco de lado e nós vamos fazer o crochê, né? Espero que aqui vocês tenham entendido como eu faço a bainha do lenço. E agora aqui nós vamos fazer o crochêzinho, que é o finalzinho do lencinho, né? Aqui eu comecei os passo a passo aqui, mas primeiro você vai fazer o bordadinho, né? Ou você pode fazer toda a bainha, depois você faz o seu bordadinho, aí vai ficar a critério de vocês. Eu coloco esse alfinete aqui que é para não perder o fio, né? Então, vamos aqui. Essa linha aqui, eu acho que ela nem tá comercializando mais. É uma linha bem fininha, tá? De crochê, mas aí vocês podem fazer esse pontinho aqui até na linha de 3 pontos, se quiserem. E pode também estar trabalhando com a linha de novelo, aquela aí a 1000, né? Outra fina, outra linha fina, aí dá a vontade de vocês. Eu gosto muito dessa linha aqui, pena que não tá tendo mais dela no comércio. Aqui eu tô com uma agulha bem fina, bem fininha, tá? E aqui nós vamos fazer esse pontinho. Agora, pelo ocorrido aqui, às vezes vai ficar um pouco difícil de estar trabalhando na minha agulha de crochê, mas eu vou fazer um pouquinho aqui com vocês, para vocês verem como que eu faço esse pontinho aqui. Eu ainda pego daquela maneira antiga ainda do crochê, ó, que eu passo nos meus dedos para estar
puxando a linha, né? Tensionando a linha. Então, aqui eu faço 4 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4. Dou a laçada e volto lá no pé do ponto, ó. Eu volto no pé do ponto, puxo a laçada, porque eu não puxei a laçada. Puxo a minha laçada, tiro duas, dou a laçada, volto no pé do ponto, puxo a laçada, tiro duas e tiro duas. Aí o pontinho tá pronto. E esse pontinho ele é bom porque você vai sempre trabalhar, você trabalhando os 3 ou 4 pontinhos que você trabalhar aqui, quando você tombar ele, ele vai dar sempre o mesmo tamanho, ó. Então você não precisa ficar preocupada com o espaço. O espaço vai ser sempre o mesmo. Aqui são 4 pontinhos. Tiro duas. E eu vou com minha linha, com a minha agulha à frente, né? E aqui você espeta a sua agulha sem laçada no pontinho baixo, ó. E assim você vai fazer mais um aqui para nós. 2, 3, 4 correntinhas. Dou a laçada, vou no pé do meu ponto, tiro duas, dou a laçada no pé do ponto, tiro duas, dou a laçada no pé do ponto, tiro duas e tiro duas. Vou à frente e faço meio ponto baixo, ó. E assim você vai até o final do seu lencinho. Ó, aqui a pontinha dele eu fiz dessa forma. Eu acho que assim ficou melhor, né? Mas não impede você fazer um de um lado, deixar o meiozinho solto e fazer do outro. Aí você vê como que vai ficar melhor para você aí no seu crochêzinho. Eu não vou fazer mais crochêzinho aqui, porque tá um pouco difícil aqui para tá passando a nossa agulha aqui no curativo. Ó, então vai ficar dessa forma o nosso lencinho. Vou virar desse lado aqui para vocês verem, ó. E ele vai ficar assim. Eu vou bordar só uma ponta dele, eu não vou bordar todas as pontas, né? Que o charmezinho desses lencinhos é você bordar uma pontinha. Conforme você dobra, ele vai ficar com aquela pontinha aparente. Esse aqui ficou até um lencinho maior, mas eu faço eles menores, ó. E ele vai ficar com a minha pontinha aqui aparente, bem delicadinha. Tem esse aqui eu fiz no linho. E ele fica com essa pontinha aparente. Aqui vocês observam que foi feito aqui um picôzinho, né? Eu fiz o picô e fiz a bainha abertinha aqui, ó. No pontinho para segurar a bainha, eu fiz um ajuzinho aqui. Então, ele ficou desta forma. E tenho esse aqui, que é bem antigo, ele é um popelinezinho, um percalzinho, sabe? Não é a cambraia de algodão, não. Esse aqui é mais um percalzinho de trabalhar roupa de bebê. Esse aqui é um percalzinho que eu tinha aqui e fiz esse lencinho também. Esse aqui foi um dos primeiros dos meus bordados, ó. Aqui nós vimos as imperfeições, mas são as imperfeições que são bonitas para mim.
né? Guardo com todo carinho. Aqui eu não sabia direito fazer meu ponto haste, eu mesma vejo os meus bordados e sei onde que eu tenho que melhorar, né? Então aqui eu deixei o ponto haste, ó, ele ficou bambo aqui. Eu não soube fazer a voltinha, que nas voltinhas a gente tem que diminuir o ponto para ele ficar bem certinho. Mas para mim tá bonito assim, e eu olho e a gente sabe agora onde que nós temos que melhorar o nosso ponto, né? Então esse aqui foi um dos primeiros bordadinhos que fiz, que bordei, né? Aqui era um rococó, essa linha aqui ela é muito bonita, é a linha varicor, que também agora já tá bem, né? Não tá tendo fabricação dela mais, mas ela dava essas nuances. Aqui eu usei só uma linha, mas ela tinha várias nuances, ó. Agora, para a gente ter uma linha dessa, a gente precisa estar fazendo a pintura em casa, né? A tintura da linha em casa. Essa parte ainda não sei. Aqui eu fiz o crochêzinho. Aqui foi na linha Cleia que eu fiz esse crochê. Observa que ele fica bem mais grosso, né? Do que esse aqui, que foi nessa linha mais fininha. E aqui é meu avesso desse bordadinho. Mesmo quando eu ainda estava começando, eu já procurava fazer um avessozinho melhor. Mas é o que eu falo para vocês, ó, eu deixava muitas pontinhas, tá vendo? Então, essas pontinhas eu corto. Se você for comercializar, que você deixa essas pontinhas, às vezes a sua cliente tem esse probleminha com as pontinhas, vai passar a tesoura. E se não souber onde está passando a tesoura nas pontinhas, pode desmanchar o bordado, né? Então, por isso que hoje em dia, a gente já toma o devido cuidado para não estar deixando isso aqui, ó, né? Isso aqui eu mesmo, eu já sei onde tá os meus remates aqui, eu mesmo corto. Mas o certo é você deixar o seu bordado sem nenhuma ponta aparente, ó. Para a pessoa que adquiriu o seu bordado não tá tendo que estar tirando as pontinhas em casa, né? Então, você deixa ele bem arrematado, sem nenhuma ponta aparente, que é uma durabilidade a mais para o seu bordado, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço desculpa aí pelas interrupções do vídeo, que eu tive que estar fazendo alguns cortes, né? Mas eu acho que deu para mostrar direitinho aqui o intuito que foi o vídeo, que foi de fazer um ilhós e uma barrinhazinha e um pouquinho do bordado. Obrigada a todos que ficaram aqui no vídeo comigo e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.